Vamos juntos a mais uma aula Paraná. Eu me chamo Neckel, professor Wagner Neckel. Essa disciplina é de matemática e nessa aula nós vamos começar a falar da função quadrática. A gente vem numa sequência de conteúdos, função do primeiro grau, função afim, falamos de trigonometria, um pouquinho nas aulas anteriores, de introdução à trigonometria, do teorema de Pitágoras. E nessa aula a gente vai falar de função quadrática, da função do segundo grau. Mas antes, não esqueça, nós estamos na TV aberta, estamos no YouTube, no canal Aula Paraná, nós estamos também no aplicativo Aula Paraná, baixe o aplicativo, acompanhe as aulas, sei lá, você pode interagir com seus colegas, com seu professor. E não deixe de acessar as atividades no Classroom, na sala Google, a sala virtual do Google. Acesse as atividades, resolva as atividades, enfim. Vamos juntos porque matemática a gente precisa de conceito a conceito, interpretando, calculando e assim nós seguimos em frente. Por falar em função do segundo grau, especificamente nesta aula, nós vamos conversar sobre a lei de formação e a definição de uma função quadrática e também do seu valor numérico, a substituição da variável por um valor real conhecido. Nas aulas em sequência, nós vamos falar das raízes da função, da leitura gráfica da função quadrática e vamos resolver vários exercícios que aplicam a função do segundo grau. Olha essa imagem, ela assusta um pouco, né? Fala, ô professor, que imagem é essa? Eu trouxe essa imagem de início para impactar um pouquinho e, claro, lembrar de alguns conceitos até que você tenha visto, provavelmente você viu no nono ano, a equação do segundo grau. Quando você resolvia a equação do segundo grau, você encontrava dois valores, né, na solução da equação do segundo grau, resolvia lá por Bhaskara, pela forma resolutiva da equação do segundo grau, encontrava dois valores. Bem, para que servem todos aqueles valores encontrados? Aqui eu tenho só, para dar um gostinho de quero mais, uma curva, tem uma curva que se chama parábola. A descrição gráfica da função do segundo grau é uma parábola, é uma curva. Ela intercepta o eixo horizontal em dois momentos, ó. Aqui, nesse ponto, e depois na origem do sistema cartesiano, que é o 0, 0. E tem outros pontos espalhados, outras equações escritas. Veja que nessa figura também tem algumas retas indicadas da função afim, da função do primeiro grau que a gente estudou. Pense, dá para colocar tudo isso num gráfico apenas e analisar tudo. Claro que dá. Mas a gente precisa analisar a fundo algumas questões. Então vamos lá. Definição de função quadrática. É uma função f de reais em reais, definida por ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais conhecidos. Os coeficientes a, b e c que aparecem aqui na lei de formação da função quadrática, eles são números reais conhecidos. E o a tem que ser diferente de zero. Por que tem essa condição na definição? A tem que ser diferente de zero. Porque, pensa, se o coeficiente a for nulo, ele elimina o termo onde eu tenho o x². Então, deixa de ser função do segundo grau e passa a ser função do primeiro grau. Se você olhar, se esse termo é zerado, eu fico só com bx mais c. E aí, se eu não tenho o termo da variável ao quadrado, deixa de ser função do segundo grau, passa a ser função de primeiro grau novamente. Então, apenas a definição para você ficar ligado nesses itens, né? Duas coisas importantes. A, B e C, que são os coeficientes,
são valores reais, o a diferente de zero. Essa é a condição para a definição de função quadrática. Bem, vamos começar olhando para cada tipo de função e quais são os seus coeficientes. Porque a relação, o estudo da função quadrática passa pelos seus coeficientes. Se você consegue com facilidade identificar quem são os coeficientes da função, todo o restante do conteúdo de função quadrática fica mais simples, porque tudo a gente avalia em função de seus coeficientes a, b e c da função. Um exercício rápido, vamos fazer junto. Primeira função, 2x ao quadrado menos 2x mais 1. O coeficiente a vale 2. Por quê? Porque o coeficiente a acompanha a variável x², a variável x ao quadrado, né? O termo onde está o x². Então, o a vale 2. b vale menos 2. b é o coeficiente que acompanha o x, a variável x natural. Então, menos 2x, então menos 2 é o coeficiente. E 1 é o termo independente, seria o nosso coeficiente c, termo independente da função, termo independente da variável na função. Então, c igual a 1. Vamos ver a segunda função. f de t ao quadrado mais t. Veja, eu não estou na variável x, estou na variável t, mas a análise é a mesma. Onde eu tenho o termo t², eu vou observar qual é o número que acompanha, o coeficiente desse termo t². Se falei, professor, não tem número acompanhando t² e nem número acompanhando t. Espera lá, quando não aparece esse número, ele é 1, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação, lembra? Então aqui eu tenho 1 para o meu coeficiente a e 1 para o meu coeficiente b. Então a vale 1, b vale 1 e o termo independente não tem, ele é nulo, é zero. Por isso que c igual a zero. Veja, é importante demais saber identificar A, B e C. E nem sempre eles vão estar nessa ordem, né? A é o primeiro que aparece, B o segundo. Não, não é isso. Os coeficientes acompanham o termo condicionado à sua variável. Olha a última função. f de x igual a 3 menos 5x ao quadrado. Opa! Vamos procurar o nosso coeficiente a. Nosso coeficiente a acompanha o x². Então, o valor que acompanha o x² é o menos 5. Então, a vale menos 5. Valor B é zero. Não estou encontrando o termo x, professor. Não tem, cadê o termo x? Não tem. Olha, então o coeficiente B é zero, ou seja, anulou o termo por completo. Então, B é zero. E o termo independente aqui, o 3, C igual a 3, termo independente. Normalmente, quando você não tem esse termo, você identifica o coeficiente como nulo, igual a zero. Agora é com você. 5 funções descritas e eu quero que você escreva rapidinho aí no seu caderno. Letra A, copia a função, identifica quem são os coeficientes. Lembra? São 3 coeficientes que precisam ser identificados. A, B e C. Resolve e daqui um pouquinho a gente está de volta com a solução.
E aí, conseguiu resolver? Vamos olhar função por função e identificar quem são os coeficientes que a função mostra. Termo a termo, vamos lá. Letra A, f de x igual menos 3x² mais 5x menos 11. Você deve ter anotado, o coeficiente A vale menos 3, que é o coeficiente, o número que está acompanhando o x². B é 5, o número que está acompanhando a nossa variável x, o termo em x. E C, menos 11. Isso mesmo. A, B e C. Está bonitinho no modelo da função do segundo grau, né? ax² mais bx mais c. Lembra, mas esses termos podem estar em ordens diferentes. Tome cuidado. Letra B. F de x igual... F de P. A gente está acostumado com x, né? F de P. F de P igual P² mais P. Olha, não tem coeficiente, não aparece coeficiente no P² nem no termo P. Lembra que é 1, não tem coeficiente, a gente escreve 1. Então, o A, coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 1 e não tem o termo independente. Então, coeficiente C igual a 0. Vá anotando e corrigindo o que você fez no exercício. Letra C, f de x menos 2/3 de x mais 100x². Nós somos tão acostumados, às vezes, a usar valor inteiro. Quando aparece uma raiz, um número decimal, a gente já fica meio assim, será que pode, será que não pode? Claro que pode, né? São números reais. Números fracionários, né? Números decimais, são números racionais, né? Que também é parte do conjunto dos números reais. Então, menos 2/3 é coeficiente B. Olha só o termo aqui, é o termo de x. Então, ele é o coeficiente B. O 100 é o coeficiente A. E, de novo, aqui nós não temos o termo independente. Então, C igual a 0. Letra D. yt² menos 2t menos raiz de 3. Falei assim, agora confundiu tudo, professor. Se preocupe em observar quem está acompanhando a sua variável e em qual termo está. F de t, o t² está sendo acompanhado pelo y. Então, y é o nosso coeficiente A. O menos 2 é o nosso coeficiente B. E o menos raiz de 3 é o valor de C, o nosso termo independente. Para finalizar a correção, f de x igual 2 menos 3 raiz de 5x². Olha, o 2 independe da variável, então é o nosso termo independente. C vale 2. O A é o menos 3 raiz de 5, é o valor que está acompanhando o x². E de novo aqui, como em outros exercícios que eu resolvi, não tem o termo x. Então, B igual a 0. Nesse último A, coeficiente A vale menos 3 raiz de 5, coeficiente B é 0 e coeficiente C é o 2. Professor, tem que observar cada coeficiente desse jeito? Sim. Quando você aprende a observar os coeficientes, a partir deles a gente tem várias leituras para a função quadrática. Muito importante. Valor numérico. Valor numérico de função é aquele valor encontrado quando eu substituo a minha variável por um valor real conhecido. Então o professor representou aqui pela letra K, para a gente calcular o valor numérico escrito por f de k. O que quer dizer isso? Eu tenho a minha função f de x, por exemplo. Quando eu substituo o x por um valor k, um número real conhecido, eu encontro esse valor f de k, que a gente chama de valor numérico. Basicamente, é só substituir o x na função pelo valor indicado. Vamos fazer um exercício juntos. Considerando a função quadrática definida por f de x igual 3x² menos 2x mais 1.
Letra A, calcule f de menos 4. Então, 3x² menos 2x mais 1. Vamos fazer no quadro. Letra A é o f de menos 4 em relação à função f de x igual 3x² menos 2x mais 1. Essa é a lei de formação, é a função indicada. A letra A pede f de menos 4. Então, eu vou substituir x por menos 4. Menos 4 ao quadrado, depois 2 vezes o menos 4, mais 1. Toda vez que você substitui um valor numérico, substitua ele entre parênteses, para você não errar a análise dos sinais dos números. Que normalmente a gente resolve um exercício lindo, um exercício bonito, robusto, mas a gente erra um sinal no meio do caminho, acaba com tudo a solução. Então vamos escrever. Menos 3 vezes x ao quadrado. No lugar do x, o menos 4 permanece o quadrado. Menos 2 vezes x, substitui por menos 4. Mais 1, repete. Aqui eu tenho quadrado para ser resolvido, tenho a multiplicação, e depois de resolver o quadrado, eu tenho ainda a multiplicação por 3. Então vamos resolver. F de menos 4 igual 3 vezes menos 4 ao quadrado são 16. 2 vezes 4 são 8. Repete o 1. 3 vezes 16, f de menos 4 igual 3 vezes 16. 3 vezes 10, 30. 3 vezes 6, 18. Então aqui eu tenho 30 com 18, 48. 48 mais 8 mais 1. F de menos 4 igual 48 mais 8, 56, mais 1, 57. Então, 57 é o valor numérico quando a função vale na função x vale menos 4. Então, a gente tem aqui na letra B o cálculo do f de 5. Basta substituir x por 5. Eu encontro o resultado da função. Depois, na letra C, eu tenho f de 1 mais 3 vezes f de menos 2. Essa letra C eu também vou fazer com você agora. Substituir x por 1, achar o valor numérico. Depois voltar aqui e somar esse resultado com 3 vezes o resultado de f de menos 2. Então, olhe que na letra C o valor numérico traz soluções distintas para depois juntar numa solução só no item C. Então, o f de 5 fica de tarefa de casa, a letra C eu vou fazer agora também com vocês. F de 1, letra C, f de 1 mais 3 vezes f de menos 2. F de 1, na função, nós vamos substituir x por 1. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Okay. Menos 2. Mais 1, repete. Então, olha só o f de 1. 3 menos 2, 1. Mais 1, 2. Professor, terminou o exercício aqui e encontrei o f de 1. Não, por quê? É o f de 1 mais 3 vezes o f de menos 2. Então, preciso encontrar os dois valores para depois voltar no item e terminar a minha solução. Então, é necessário, nesse caso, calcular o f de menos 2. Sempre é importante você escrever a função primeiro, como o professor fez aqui na letra A, substituir a incógnita com o valor indicado, resolver a potência, depois resolver as multiplicações, depois somar os valores. Assim você deixa bem organizado
né, o teu raciocínio acerca do cálculo. Vamos fazer o f de menos 2. Substituir x por menos 2. Menos 2 ao quadrado são 4. 4 vezes 3, 12. Lembra, substituindo x por menos 2. Menos 2 vezes menos 2 são 4. E aí, repete mais um. F de menos 2, 12 mais 4, 16, mais 1, 17. Opa, encontramos f de menos 2. E para finalizar o exercício, f de 1 mais 3 vezes f de menos 2. Vamos substituir os valores numéricos. 2, que é o nosso resultado de f de 1, mais 3 vezes 17, que é o resultado da f de menos 2. 2 mais 3 vezes 17, 3 vezes 10, 30, 3 vezes 7, 21, então 51. 2 mais 51, 53. 53 é o resultado do nosso item C. O f de 1 mais 3 vezes o f de menos 2. Bem, agora é com você. Leia as funções dadas, qual é o valor numérico indicado para ser calculado. E daqui a um pouquinho eu volto com algumas dicas e correção desses resultados.
Hora da correção. Vamos olhar o exercício. Letra A. Calcule f de menos 1, sendo f de x igual a x² menos x mais 2. Você substituiu o x por menos 1. Lembra, quando vai substituir algo entre parênteses, para não se perder com os sinais. Menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos 1 também é 1, 1 mais 1 são 2, com 2 são 4. Então, letra A, resposta 4. Olha no quadro que eu anotei também os resultados da letra B e da letra C. Letra A, 4. Letra B, f de 10 você deve ter encontrado aí menos 300 como resposta. E na letra C, f de 0 e f de 2, quando você substitui na função, você encontra 0 para f de 0 e também 0 para f de 2. Ou seja, 2 vezes 0, que é o valor da f de 0, mais 0, que é o valor de f de 2, dá 0. Dividido por 4, continua 0. Então, são as soluções desse exercício. Vamos para um exercício de aplicação agora na tela. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura e eu vou dar um tempinho para você resolver e a gente volta com a solução na sequência. Acompanhe. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela equação h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, com esse t maior ou igual a 0, obviamente, né? Porque esse t é o tempo medido em segundos, então não tem como ter um tempo negativo, por isso que o domínio da função é de t maior ou igual a 0. E a altura, e o h de t é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute, e não é para chutar o exercício, é para você determinar após o chute da bola. Letra A altura da bola no instante 3 segundos, e aqui vai a dica, substitua t por 3. E aí você vai saber a altura da bola depois de 3 segundos do chute. O item B, um instante em que a bola retorna ao solo. Opa! Retornar ao solo, se a gente tomar o solo como referência no nosso plano cartesiano, é quando eu pego a minha função e iguala a 0. Fica a dica. Letra A e B, uns minutinhos para você resolver e a gente volta na sequência.
Conseguiu resolver? Um exercício mais robusto, né? Leitura, interpretação, muito necessária para esse exercício. Bem, tiro de meta, o goleiro chutou, a bola subiu e subiu, e depois ela atingiu uma altura máxima, aí ela começou a descer novamente. Né? E importante lembrar, assim, trajetória dos objetos ou da bola quando é lançada, ela faz uma trajetória simétrica em relação ao ponto mais alto que ela atinge, né? A bola ela não vai, chega no ponto mais alto e cai, não. Ela, né, tem uma força, uma aceleração que foi dada nessa bola, então ela faz uma curva chamada curva parabólica, né? Uma parábola, inclusive é assunto para as próximas aulas. H de t menos 2t ao quadrado mais 8t é a função que descreve a altura dessa bola ao longo do tempo, né? No instante t. Letra A pede a altura da bola depois de 3 segundos. Vamos no quadro. Letra A, a altura da bola depois de 3 segundos. Eu vou substituir o instante t por 3. Então, h de 3 vai ser menos 2 vezes o 3 ao quadrado. Olha a dica do professor. Não esqueça, vou substituir a minha variável sempre entre parênteses. Ah, professor, mas não tem o sinal de mais, não tem o sinal de menos. Substitua, para não ter erro. Melhor prevenir. Mais 8 vezes t, então mais 8 vezes 3. E aqui eu tenho uma expressão numérica. Tenho potência, tenho produto. Quem eu resolvo primeiro? A potência. 3 ao quadrado são 9. E agora eu tenho a multiplicação de 9 por menos 2 e de 8 por 3. Aí, 2 vezes 9 são 18, 3 vezes 8, 24. 24 menos 18, 6. No instante de 3 segundos, a bola está numa altura de 6 metros. Você fala assim, mas esse chute aí foi um chute muito fraco, professor. Depois de 3 segundos, pense, né, com um chute, 3 segundos, 3 metros só da altura? Espera aí, mas você não sabe se a bola já está subindo ou se ela já está descendo. São assuntos aí para as próximas aulas. De qualquer maneira, resposta do item A, nesse exercício, 6 metros altura da bola no instante 3 segundos. Letra B, o instante em que a bola retorna ao solo. Se o solo é nossa referência de plano cartesiano, e ela é a nossa referência aqui, o instante onde a bola toca novamente o solo, seriam as raízes da função. Nós vamos nas próximas aulas falar de raiz de função, zero de função, aplicar a forma resolutiva da equação do segundo grau, conhecida como Bhaskara. Mas aqui tem uma forma de resolver, pegando a função igualando a zero e encontrando o valor de t. Ou melhor, os valores de t possíveis para a solução, já que é uma equação do segundo grau. Então, menos 2t ao quadrado mais 8t igual a zero. Entenda, nos dois termos eu tenho t, que é comum. Então, eu posso colocar esse fator comum em evidência. Colocando t em evidência, eu fico t multiplicando menos 2t e t multiplicando 8, para voltar no 8t. Então, t é o nosso fator comum que a gente colocou em evidência. Por quê, professor? Porque toda vez que eu tenho um produto e esse produto igual a zero, para um produto ser zero, ou o primeiro fator é zero, ou seja, t igual a zero, ou o segundo fator é zero, o menos 2t mais 8 igual a zero. Um dos dois tem que ser igual a zero para que a multiplicação dê zero. Por isso que é legal utilizar o fator comum em evidência quando você tem uma equação do segundo grau incompleta, né? Só tem o termo t quadrado e o termo t. Fica fácil de resolver dessa maneira. Para o primeiro fator ser zero, t igual a zero. Opa. No instante t igual a zero, a altura da bola é zero. Obviamente, porque está dando tiro de meta, a bola está na grama, tá no chão. Quando ele chuta, a bola começa a subir, né? Então faz sentido. No instante 0 segundos, a altura da bola é zero.
Quando que a altura da bola vai ser 0 novamente? Olha só, menos 2t mais 8 igual a 0, menos 2t igual a menos 8, né? Passo o 8 subtraindo, depois da igualdade. E o menos 2 que está multiplicando, a gente divide toda a equação por menos 2. É o princípio multiplicativo, que é mais conhecido como menos 2 está multiplicando, passa o menos 2 dividindo. Menos 8 dividido por menos 2 são 4. Depois de 4 segundos, a bola retorna ao solo. Então, letra B, depois do instante 4 segundos, a bola está de volta ao solo. Bem, essa foi a nossa primeira aula de função quadrática. Não perca as próximas aulas na sequência. Não entendeu alguma coisa, precisou revisar? Lembra, lá no YouTube as aulas estão todas gravadas, disponíveis para você acessar a qualquer momento. Ok? Vamos juntos. Fique bem.